Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todos os domingos vai ao lar de todos os brasileiros de todos os estados, fazendo com que se conheça o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Os senhores normalmente conhecem por fora o que os jornais noticiam, o que a imprensa apresenta, e nós, através dos detentores do poder, daqueles que exercem o poder nas suas diversas áreas de atuação, mostramos a figura daquele que efetivamente pode decidir. Hoje tenho um queridíssimo amigo, filho de uma grande advogada, que é Sergei Cobra, que, enfim, tem debatido os grandes problemas de direito na atualidade no Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre a crise brasileira, o exercício da advocacia, as dificuldades que se tem hoje em dia, certa lentidão do judiciário. Enfim, vamos conversar com um advogado atuante dos grandes advogados do Brasil, quais são os problemas da nova vida constitucional desses 26, 27 anos. Somos, portanto, uma nova democracia muito jovem que nós estamos enfrentando. E como eu sempre digo para os meus alunos, na época em que eu fazia os cursos regulares, agora mais em palestras de inauguração de cursos, de que nós, advogados, temos essa função. Todas as profissões são importantes, mas a profissão mais universal é a nossa. Nós, desde que nos formamos, temos a obrigação não só de defender os nossos clientes, temos o direito de defesa, que é o mais sagrado que a Constituição outorga a qualquer cidadão, e só existe nas democracias, nas ditaduras não há o direito de defesa, mas nós defendemos as instituições pro bono, sem ganhar nada, porque entendemos que na configuração jurídica, constitucional, que dá estabilidade à democracia, não só o direito de defesa, mas a manutenção das instituições, nós, advogados, fomos nós que fizemos a redemocratização do Brasil. Não foram os guerrilheiros que atrasaram a redemocratização, não foram as armas, nem foram os políticos que vieram atrás de nós. No momento que os jornais não tinham força de falar, porque havia censura, publicavam receitas, éramos nós, advogados, aqueles que representávamos os pulmões da sociedade e que permitimos a democratização com a mais forte de todas as armas, que é a palavra. Meu caro Sergei, é um privilégio tê-lo aqui e gostaria que você já começasse a falar sobre a crise nacional, a crise institucional brasileira. Olha, a honra é imensa, né? Eu sou seu admirador, sou seu fã, cresci na estrutura. O senhor é uma das referências desse país na área de justiça. Aliás, eu ouvi atentamente a sua bela peroração com relação ao direito de defesa. Não é só o direito de defesa que está mesquinhado, né? E não só a advocacia constitui esse grande baluarte da nação, mas o próprio poder de Estado, justiça, na minha visão, desde que comecei a estudar, é o maior e mais importante poder de uma nação. E as instituições estão totalmente dispersas. E esta juventude das instituições também é da justiça. A gente critica muito, está evoluindo muita coisa, mas muita coisa atrasa também. Exato. Você tem aí um presidente da Câmara dos Deputados que enche a boca para falar mal da OAB, para dizer que somos cartéis, que atrasamos o judiciário, quer atingir o nosso exame de ordem. E você não consegue ter uma voz contundente para dizer assim, olha, eu não reconheço autoridade moral nesta colocação, uma vez que o próprio Congresso Nacional tem problemas sérios de corrupção, inclusive a própria pessoa que nos acusa disso. É importante a gente evoluir. Essa democracia que é recente faz com que a gente possa pensar que a justiça é o único dos três poderes da República, que tem o Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, que não pode claudicar. É nela que se deposita as últimas esperanças de um povo. É ali que desaguam todos os problemas e as soluções. Então, o primeiro lugar é nós temos um diagnóstico, falta lideranças, faltam
perspectivas de uma nação. Hoje nós temos o chefe do Poder Judiciário Nacional, em conjunto com o meu amigo aqui de São Paulo, o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, falando em doença da população, de litigiosidade. Diz que nós estamos doentes, que o povo está litigando demais e que esse é um dos grandes males da justiça. Aliás, é interessante, ou seja, pelo seguinte, é que a nossa Constituição, eu participei dos debates constituintes, não só como conselheiro que foi da ordem, mas como presidente do Instituto, e convidado para as audiências públicas antes de eles começarem propriamente nas comissões a trabalhar, tanto na ordem econômica como no sistema tributário. O dado que me impressiona é exatamente essa litigiosidade que decorreu de nós estarmos dando um número enorme de direitos que o Estado não podia garantir. Eu me lembro que na superinflação alemã, na hiperinflação alemã, a Constituição de Weimar deu direitos que eles não tinham condições do Estado de bancar pela dívida de guerra e por terem perdido a guerra. Isso levou àquela hiperinflação que só foi estancada em 23, com uma recessão monumental. Na prática, quando eles criticam, a crítica não tem que ser a alta litigiosidade do povo brasileiro. Vou dizer, aplica o que está na Constituição. E é interessante isso que você disse, que vou lembrar um debate que eu tive com o Roberto Campos. Eu presidi a mesa lá em Brasília, no período da Constituinte, e estava o Eduardo, filho do Magalhães, que faleceu, o Roberto Campos e um senador que veio a ser ministro da Defesa, que era do Espírito Santo. E daí o Roberto Campos disse, não, esses advogados, na linha do Eduardo Cunha, vocês fizeram o maior lobby na Constituição, porque conseguiram pôr um artigo só para vocês, nenhuma profissão conseguiu isso, Roberto. Eu presidi a mesa disso. Roberto, é muito meu amigo, 4 livros escrevemos juntos. Eu disse, Roberto, você vai me permitir, como presidente, fazer uma interrupção do que você está dizendo por uma única razão. Eu acho que o presidente deveria apenas coordenar, mas o que você está dizendo é uma impropriedade. Você é senador da República. Sabe quantos artigos a Constituição declarou ao Poder Legislativo? Do artigo 44 ao artigo 69, fora o aspecto de poder examinar as questões do Tribunal de Contas. Sabe ao Poder Judiciário, desde o artigo 92 ao 126. É o Ministério Público 127 ao 132. Se você for acusado, você tem que buscar um advogado. Não existe justiça sem um advogado. Nós temos um artigo, o 133. Então, os lobistas foram vocês, porque vocês conseguiram muito mais artigos do que nós, que somos essenciais. Não, perfeito. E sabe o que o Roberto me disse? Ives, esqueça o que eu disse. Aliás, tem muita gente que escreve e depois diz que não escreve. Mas ele disse num tom de brincadeira. Não, claro, não, era só o que ele faltava. Percebeu o erro. Não, e aliás, era só o que faltava, o judiciário agora, inventar o discurso de tirar o direito do povo e a justiça. Era só o que nos faltava. Aliás, esse discurso vem acompanhado, sim, com um discurso de que os advogados atrapalham a justiça, que os recursos emperram a tramitação dos processos. Isso é vendido já há muito tempo. Infelizmente, a imprensa, às vezes, é caixa de ressonância desta mentira, por desconhecimento. Por isso que é importante a gente estar sempre debatendo e mostrando a população. Esse é o papel dos dirigentes da OAB, do advogado. O advogado é um agente. Ele já constitui um agente de informação. Então, esta dinâmica em que hoje tem no país em curso um processo em que a acusação ganha um corpo espetacular e espetacularizado também, em que o discurso quem não deve não teme predomina, e é muito perigoso esse discurso porque se aproxima das sociedades totalitárias, onde você é mesquinho o direito de defesa. O povo, cansado da impunidade, acaba comprando esse discurso até como proteção, encontra paladinos da moralidade até mesmo nos órgãos acusatórios, a gente sabe que não é verdade. Aliás, me perguntaram outro dia, você teme que essas operações da Lava Jato sejam anuladas? Não é que eu temo, isso existe como concreto. Nós tivemos recentemente 2 operações, aliás, foi tema do editorial do Estado de São Paulo dessa semana,
Operação Castelo de Areia, parou o país. Uma espécie de lava-jato à época. Satyagraha, parou o país também. Tudo jogado por água abaixo por conta de nulidades patrocinadas pela acusação, referendadas pelo judiciário. Não teve nada a ver com a defesa, tão poucos recursos. Uma com abusos com relação à busca em apreensões com base em denúncias anônimas, que o STJ já disse que não é possível, e a outra com a ABIN, agentes externos ao Poder Judiciário e à estrutura da Justiça, fazendo escuta telefônica. Então não é possível que nós caminhamos, que nós podemos caminhar num Estado de Direito sem respeito às garantias. Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época o ministro Gilmar Mendes, foi grampeado. E o que é pior, não foi uma escuta ilegal, foi uma escuta legal, autorizada por um juiz. Claro que desviada do propósito, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal não era investigado. Então, doutor Ives Gandra, falta o diagnóstico preciso para a gente poder sair desse marasmo, sair dessa falta de... A juventude até se justifica, mas nós já estamos num ponto que nós precisamos ter balizas democráticas. O senhor tem essa capacidade de explicar, só que a gente não consegue entrar na população. E um dos grandes desafios nossos de advogados e quem defende o Estado de Direito é conquistar a sociedade civil. A sociedade civil precisa entender o que é justiça e, acima de tudo, o que é direito de defesa. Porque esse discurso de que, se fosse teu filho, você não gostaria que fosse punido, inverte a pergunta. E se fosse teu filho processado, você ia querer ter um advogado ético, respeitado, para poder ter suas prerrogativas respeitadas para defender a tua família e as noções de justiça desse país. Nós vamos aos nossos comerciais, né, e vamos continuar tratando desse mesmo tema no segundo bloco. Meu caro Serguei, dando continuidade ao nosso programa, como eu faço em todos os programas, sempre entrego um livro, e esse é da Lex Magister, é um dos meus editores, e é uma breve teoria sobre o constitucionalismo. Teoria que eu desenvolvi como titular, que foi de Direito Constitucional na Universidade de Mackenzie, e eu diria que nem é uma teoria minoritária, é uma teoria unitária, porque só eu a que tenho defendido. Não, então é um prazer muito de uma oferecer. Honra. Eu que sou aluno, fui aluno do Mackenzie também, né? Sou mackenzista e muito obrigado pela obra. E entrego a minha modesta cartilha de prerrogativas, mas que é muito importante. Prerrogativas do advogado. Trata dos direitos dos advogados, isso é muito importante. Sergei, no último bloco você estava falando sobre direito de defesa e sobre muitos processos que, pela forma como foram obtidas as provas de maneira ilícita, terminam sendo anulados. E eu escrevi artigo no Estado de São Paulo, cheguei a dar, inclusive, um parecer, eu e o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, assinamos o parecer, eu do ponto de vista constitucional e do ponto de vista penal, no sentido das delações premiadas que são obtidas com o que eu entendo que cria uma tortura mental para o cidadão que fica preso durante um tempo enorme, sem justificativa. Eu sou absolutamente convencido da importância da Operação Lava Jato. Estou convencido da importância de nós mudarmos os costumes políticos do Brasil. Considero que o Brasil vai ter uma nova perspectiva a partir do momento em que a nação e os movimentos populares tomou consciência que nós vivíamos com um porão de podridão dentro do governo federal, que evidentemente precisa ser arejado. Então, eu não tiro nenhum mérito, inclusive do juiz Sérgio Moro, no trabalho que está fazendo. Agora, fez uma ressalva ao juiz Sérgio Moro, e nesse parecer, mantendo tudo o que eu disse a favor da Operação Lava Jato, mostro que obter a delação premiada pela manutenção por um tempo indefinido, uma verdadeira tortura mental, que, aliás, a Constituição faz menção. A tortura não precisa ser física, é mental. Quais são as características de uma prisão preventiva? Você prende para não fugir. Meu velho professor Canuto Mendes de Almeida dizia o seguinte: a melhor definição de prisão preventiva que eu conheço é de um sambista do Rio Grande do Sul que dizia: nascimento seguro o homem que esse homem quer fugir. Essa é a primeira razão. Você prende para o estagiário.
Ninguém deles pretendia fugir, porque quando os nomes apareceram a primeira vez, já teriam fugido. Segundo lugar, é para não destruir provas. Ora, no momento em que eles entram e pegam todas as provas, vasculham tudo, não há mais possibilidade de destruição de provas. E o terceiro, pôr em risco a segurança nacional, que efetivamente qualquer um desses que estão não tem capacidade de articular um movimento armado para derrubar. Então, os pressupostos de manutenção de uma prisão durante longo tempo não existe. O que existe é criar um ambiente em que o cidadão vai ficando de tal forma, psicologicamente encostado contra a parede, e perde a condição, entende, de raciocínio e faz qualquer coisa para se livrar. E a delação premiada tem uma contrapartida que eu acho interessante, que é de ter uma redução de pena, etc. Agora, o método de obter a delação premiada é que eu não estou de acordo. Não com a existência da delação premiada, que eu acho uma forma boa de se poder conseguir obter algumas provas adicionais. É que o método colocado é quase como se uma tortura física do cidadão que é obrigado a confessar, recebendo uma tortura física. A tortura mental tem o mesmo efeito. E no parecer, elogiando tudo que está sendo feito para moralizar os costumes brasileiros, este método, que a meu ver afeta o direito de defesa, eu e Antônio Cláudio criticamos, eu do ponto de vista constitucional, ele do ponto de vista penal, neste parecer, que me parece que é exatamente o que você estava procurando dizer quando você falou das outras duas operações, essas já, porque os erros que eles fizeram nessas foram erros evidentes e erros palmares nas duas operações. Não? Eu procuro ser um pouco mais generalista, até para a gente não ficar aqui. A Operação Lava Jato, ela é uma oportunidade de nós debatermos o assunto, os juristas, os operadores do direito, porque, repito, nós cuidamos do maior e mais importante poder de Estado, na minha visão. E isso acontece diariamente, em muitos casos. É que a questão da delação premiada é uma legislação mais nova, embora nós já tivemos no passado juízes com certo preconceito. Teve um juiz aqui em São Paulo, que hoje é desembargador, que falou que não fazia acordo com bandido. Aquele caso do Ran Carlos Abadia. Não negocia, a justiça brasileira não negocia com bandido. Olha como nós evoluímos a cultura. Porque não é de hoje que já existe a possibilidade de delação premiada. Mas que é mundial. É mundial, é uma tendência mundial, tem inspiração europeia, americana, enfim, própria brasileira. Mas ela tem que ser inspiração por ela mesma. Né? Você não pode obrigar uma pessoa a fazer uma delação premiada preso. Por quê? Porque isso aí tem fundamento na questão da prisão preventiva. Eu, como criminalista... E mais na questão da tortura. Isso. Eu, como criminalista, até me coloco um pouco diferente dos meus colegas que já colocam a condição da delação premiada como algo imoral. Ela tem inspiração legislativa. A imoralidade plantada no seio da organização criminosa não é tão imoral assim. Mas, enfim, isso é um outro debate. Eu até usaria, na questão da prisão preventiva, dizer que, fazendo uma outra dialética, a prisão preventiva se justifica muito mais pela saúde do processo. Porque até pela presunção de inocência, ninguém é obrigado até se entregar quando se acha inocente. Mas, de toda forma, a prisão temporária, que também já tem um tempo, ela fala em imprescindibilidade da investigação. Então, tanto ela quanto a preventiva são usados a granel de maneira totalmente constitucional. Mas a preventiva é um curto espaço que eles transformam. A preventiva. A temporária. A temporária é curto espaço que logo em seguida eles transformam em preventiva. Mas 1 minuto preso é uma violência. Se alguém abordar alguém, empurrar numa sala, é de uma violência que pode até ser um crime. Esse que é a questão. Esse não é abordado dessa forma. Você tem aí um abuso de autoridade, você pode ter mesmo uma questão de tortura. Para que a pessoa faça uma delação, ela tem que fazer a delação porque ela entende que o caminho dela é mais curto e que possa dar para o Estado uma cobertura de investigação e de abrangência que o Estado sozinho não conseguiria. E ele tem que ter essa visualização, não porque está preso. Então é absolutamente ilegal. É esse o ponto exatamente. Esse é o ponto, só que isso é pouco tocado, até mesmo por nós, criminalistas, que batemos muito na tecla de que é imoral a delação premiada. O que deve ser observado, e esse artigo é perfeito, doutor Antônio Cláudio Marins de Oliveira, que é um grande criminalista, também está correto nesse aspecto. Prisão preventiva
ela tem que ser usada em último caso, a temporária mais ainda, para evitar justamente... Até com presunção de inocência da Constituição, artigo 5º, inciso 57. Então, mas a presunção... Ninguém pode ser considerado culpado senão com o trânsito em julgado. Quer dizer, os advogados, eu acho que muitas pessoas que assistem são advogados, as pessoas que trabalham e militam no dia a dia. Nos casos anônimos, prisão preventiva é usada muito pior. Todo mundo é preso. O pessoal fala aquela história que a polícia prende, a justiça solta. Isso não é verdade. A justiça tem uma visão muito equivocada, o juiz de primeira instância tem essa visão de fazer justiça pelas próprias mãos e usam muito a prisão preventiva como justiça deles. Eu tive um caso agora recente que o juiz colocou na sentença, eu vou soltar porque a possível pena concreta da condenação não justifica a manutenção, mas manteve 5 meses preso. Então ele já puniu. Quem vai devolver esses 5 meses para esse cidadão que ficou preso? Então, agora, no momento que eles começarem a entrar com ações de indenização por dano moral contra o Estado e começar a haver condenação sobre condenação, e aí, meu ver, no momento em que o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, naquilo em que agiram abusivamente, tiverem que responder, você vai ver que melhora. Aí nós temos que voltar ao início do programa. Nós temos que ter um Poder Judiciário que corte na própria carne. Nós tivemos uma evolução que foi o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que no começo andou funcionando, hoje já não funciona tão bem. Já andaram colocando homens e mulheres que não estão tão voltados, não estão tão vocacionados a fazer aquilo que a Constituição, que a emenda constitucional determina, que é a questão disciplinar, funcional, controle de atitudes. Foi criado para isso. Foi criado para isso, teve uma má vontade. O Minus Peluso, que é nosso amigo aqui de São Paulo, fez uma campanha à época tentando tirar os poderes. Agora, na visão de que a imagem do poder não poderia ser Não, doutor Ives, eu acho que essa juventude nossa faz com que tenha esses rompantes e esses preconceitos. O judiciário ainda tem essa estrutura de formação, mas a gente está chegando lá. A questão funcional é importante. O senhor mencionou as indenizações. No Brasil, a indenização é muito maltratada. Falam que aqui você tem indústria, tem que tomar cuidado para não ter a indústria das indenizações que tem nos Estados Unidos. Aqui, eu sustento, como criminalista, mas tenho meus pitacos no cível, você tem a indústria do dano. Porque aqui a empresa comete o dano, e o poder público é o primeiro a ser beneficiado disso. Claro. Enquanto não tiver uma punição, e a gente sabe da capacidade do poder do ofendido, do ofensor. Ninguém vai quebrar uma empresa, mas a empresa precisa sentir. E o poder público não deve ser imune a isso. Não, e não poderia. Não poderia. No momento que começar a ser realmente acionado, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição, todas as indenizações, eu estou convencido que começa a mudar um pouco o perfil do Poder Judiciário e do Ministério Público. E aqui tem uma outra atuada, né? Vamos evitar o enriquecimento sem causa, que aliás está atingindo até o advogado, porque na hora dos honorários nossos, são muito maltratados pela justiça. É importante que se diga isso. O judiciário é o primeiro a diminuir os honorários do advogado. Sob o argumento, tem a sucumbência, vai lá e diminui mais um pouco, só porque o valor da causa é alto. Isso é um absurdo. Eu vou dizer, quando é contra o poder público... Piora. É algo realmente inqualificável. E o poder público é o maior litigante do Brasil. Não, 65%. E esse sim que mereceria uma reforma, não eles o nosso. Eles têm garantido 20% de não sucumbência. Isso, não os recursos. E nós não temos nada. Isso, não os recursos do cidadão e tampouco o advogado que trabalha e merece ganhar por isso. Meu caro Sergei, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E o que ele realçou, que eu considero importantíssimo, eu falei em direito de defesa, ele falou na justiça. Há 3 elementos fundamentais na justiça. O Poder Judiciário, que evidentemente é que decide. O Ministério Público que acusa. O advogado que defende. Os 3 defendem as instituições, mas os únicos que defendem as instituições pro bono, gratuitamente, somos nós advogados. Quando nós defendemos e vamos ao Poder Judiciário, vamos não como defendendo os nossos clientes, mas as instituições. Nós, quando lutamos pela redemocratização do Brasil, quando vamos às audiências públicas para mostrar e colaboramos com o Poder Legislativo apresentando sugestões, nós não ganhamos como ganham os magistrados, como ganha o Ministério Público para isso fazerem.
que nós fazemos isso pro bono. É verdade. Isso eu entendo e nunca aceitei nem Poder Judiciário, nem concorrer, nem qualquer posição que não fosse numa posição de advogado, convidado para ser ministro de Estado, secretário de Estado, candidato a senador com todas as potencialidades de ganhar. Nunca aceitei, porque sempre ser advogado. Eu entendo que, como profissão, não há nenhuma profissão que defenda as instituições como nós defendemos, pro bono, sem ganhar absolutamente nada. Ganhamos dos nossos clientes, mas as instituições, o magistrado defende ganhando do Estado. O Ministério Público defende ganhando do Estado. Nós defendemos porque é o nosso dever defender como mandou a Constituição. Por isso eu me sinto honradíssimo de ser advogado. Quero morrer advogado. E fiquei feliz de ouvir do Sergei esse mesmo entusiasmo pela advocacia que eu sempre pensei passar e quis passar para os meus alunos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, é uma honra estar aqui. Espero os telespectadores novamente no próximo domingo.